Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Então, vamos para a nossa segunda aula de fisiologia vegetal. Deixa eu abrir aqui. Vamos lá, vou compartilhar a tela com vocês. Então, é isso, ó. Vamos lá. Vamos continuar falando das estruturas das plantas, tá? Vamos agora para o caule. O caule é quem dá sustentação à planta, tá? Além da sustentação, dentro do caule estão os vasos condutores, os chamados xilema e floema. Pelos vasos condutores que existe a condução de água, a condução dos nutrientes, dos sais minerais, das raízes para as folhas e dos produtos produzidos pela planta nas folhas em direção à raiz. É assim, a condução dos vasos condutores do xilema e floema da raiz, ela se dá em dois sentidos: da raiz para as folhas, levando água e nutriente. E nas folhas, aonde produz os carboidratos da fotossíntese, faz no sentido contrário, desce das folhas para as raízes. Por quê? Muitos produtos sintetizados, produzidos pelas folhas, são necessários para o restante da planta, para o caule, para a raiz, enfim, para as células das plantas. Então, dentro do caule tem movimento ascendente e descendente, tá? Tem água e sais minerais subindo e produtos sintetizados pela fotossíntese na folha descendo, tá? Então, dentro do caule tem todos os vasos condutores e, além disso, é quem dá a sustentação à planta, tá? Então, tá aqui, o caule é o elemento que liga as raízes até as folhas, tá? Então, sustenta flores, folhas, frutos, tá? Aqui, apresenta geotropismo negativo. O que é o geotropismo negativo? Mais para frente eu vou explicar um pouquinho. Mas ele vai no sentido da luz, tá? É por onde circula a seiva. Caules jovens fazem fotossíntese. Toda a parte verde da planta faz fotossíntese, tá? Mas é óbvio que aonde é a maior parte verde, aonde tem mais clorofila, quem faz fotossíntese é a clorofila, que são células verdes especializadas em fazer clorofila, onde tem os cloroplastos, mas em toda a parte verde da planta faz fotossíntese, tá? Caules verdes fazem fotossíntese também, tá bom? É isso que eu quis dizer aqui. E armazena reservas alimentares. O maior exemplo disso, que a gente conhece muito bem, é a cana-de-açúcar. Qual é a reserva alimentar da cana-de-açúcar? A sacarose. E aonde a planta acumula a sacarose? No caule, certo? Então, o caule da cana a gente chama de colmo, mas é um local aonde a planta armazena as reservas alimentares, tá bom? Então, ó, o que tem no caule? Além do caule, tem as gemas axilares, que é quem forma o ramo. A gema axilar é aquela que origina um ramo ou origina uma nova planta, tá? Então, existem as gemas apicais, aquelas que ficam lá em cima do caule, e as gemas laterais, que produzem, em caso de arbustos, de árvores, que nascem os galhos, tá? Aquilo é gema lateral. A gente vai ter mais fotos aqui para frente. Ó, na cana-de-açúcar, essa é a gema lateral, certo? Que se a gente planta, origina uma nova planta. Então, a gema é parte constituinte do caule, tá? Aqui nas árvores, ó, isso aqui, ó, é uma gema lateral. Igualzinho nós vimos na foto anterior, a gema da cana-de-açúcar lateral, aqui na planta é a mesma coisa, nas árvores é a mesma coisa, é uma gema lateral, tá ok? Então tá aqui, ó, do que é composto o caule? Da epiderme. Que é a epiderme? É a casca, é o que a gente chama de casca.
mas na verdade é um tecido que um dia foi um feixe vascular. A casca é um tecido que um dia foi verde. Como ela vai crescendo, o caule cresce de dentro para fora, quando esse tecido chega na extremidade, ele morre, ele vira um tecido morto e vira a casca que a gente conhece no caso das árvores, tá bom? Então, um dia aquilo foi um feixe vascular, que com o amadurecimento da planta, do caule, ele passou a se tornar uma casca, que é nada mais é que uma epiderme. Então, aqui nessa foto, a gente consegue ver, olha os feixes vasculares, o tecido fundamental, os vasos condutores dentro do caule, ok? Aí existem classificações dos caules, quanto à consistência, ou seja, se são caules herbáceos ou sublenhosos. Herbáceos são aqueles caules molinhos. Tem aqui, igual nas fotos, aqui, ó, caule de salsinha, de pimenta, daquele cheiro verde que a gente usa na cozinha, aquilo lá é caule mole. Aquele caule a gente chama de herbáceo. Sublenhoso é aquele que a parte de baixo, perto da raiz, já é lignificado. O que é lignificado? A lignina é um composto, uma substância que, quando ela se adere à célula, a célula deixa de ser flexível e fica dura. É o que dá aquela característica de dureza na raiz, é a lignina. Até então, caules sublenhosos têm ligninas na base. Então, tem ali perto da raiz aquele caule duro e para cima fica aquele caule mole ou tenro, tá ok? E existem caules lenhosos, que são as árvores. Árvores são de caules lenhosos, né? Daí que vem a palavra lenha. O que você faz do carvão? A lenha. Então, a lenha vem desse termo de caules lenhosos, tá bom? São caules que possuem madeira, rígidos e geralmente de grande porte e grande diâmetro, tá? Aí também existem o caule quanto ao posicionamento dele no solo, caules aéreos, tá? Olha lá, o tronco de uma árvore é um caule aéreo, a haste é um caule pequeno, estipe é aqueles caules de coqueiro. Na verdade, a gente dá os diferentes nomes, aqui faltou o como, né? Então, o caule da árvore a gente chama de tronco, o caule do coentro, do cheiro verde, da salsinha, a gente chama de haste. O caule dos coqueiros, a gente chama de estipe. O caule da cana, a gente chama de como. Mas todos são caules, tá bom? Existem caules do tipo trepadores, que são aqueles que crescem enrolados em outro caule, ou seja, eles não têm capacidade própria de se sustentar, de parar em pé, de ficar reto. Então, o caule do tipo trepador é aquele que se enrola em outro caule para poder buscar luz, para poder crescer junto com a planta, tá? Classificação dos caules ainda como estolão, que é aqueles que formam junto com as raízes do morango. Ele é um caule do tipo estolão, ou seja, ele tem aquele caule que gera um estolão, gera um outro broto lateral, esse é do tipo estolão, tá? O morango é o grande exemplo disso. E caules do tipo prostrados, que são geralmente aqueles que têm frutos muito grandes, tá? Abóbora, melancia, esses caules que nascem rasteiros, deitados no chão, são caules do tipo prostrado, ok? E existem, então, aqueles que nós estávamos vendo, eram caules aéreos. Aí existem caules subterrâneos. Quando o caule é subterrâneo, eles têm alguma função extra, por exemplo, de armazenar a reserva, função de propagação, ou seja, de multiplicação, tá? Ele é aquele caule que está vivo embaixo da terra, tá? A cebola, ela é um caule. A cebola que a gente conhece, ela é um caule do tipo bulbo. O caule do tipo rizoma,
A orquídea tem caule do tipo pseudobulbo. Ele está externo, mas ele é um caule do tipo bulbo, igual a cebola. A cebola a gente vai abrindo ela, aquilo que a gente está abrindo é o caule do tipo bulbo. E aí existem os caules subterrâneos, conhecidos também as batatas, as mandiocas, são caules subterrâneos, que a gente chama também de tubérculos, tá? Que é quem armazena substância nutritiva e tem muita função alimentar, tá bom? Aí agora voltando a falar dos vasos condutores. Vejam aqui, ó, o xilema é sempre o vaso condutor bem grosso. Por quê? A quantidade de produto que ele transporta, ou seja, a quantidade de água que ele transporta é muito grande. Então, são vasos com calibres maiores. A gente via lá no ginásio, lá no ensino médio, lá no ensino fundamental hoje, né? Que a xilema leva a seiva bruta e o floema leva a seiva elaborada. Exatamente, só que agora a gente, como profissionais da área, a gente tem que dar um pouco um passo acima. O que é essa seiva bruta? Seiva bruta é a água com os nutrientes, tá? Que saem lá da raiz, que vão da raiz sentido as folhas. Então, imagina assim, as folhas, já nós vamos estudar as folhas transpiram. Então, se as folhas transpiram, perde bastante água. O jeito que sai água lá em cima, precisa entrar água embaixo. Então, por isso que o xilema, que é quem conduz a água, é sempre mais grosso, tá? Para poder levar uma grande quantidade de água. Quanto mais água absorve, mais nutrientes absorve juntamente com a água. Porque o nutriente, ele não entra, o nutriente que está lá no solo, ele não entra no estado sólido para a planta. Ele entra numa solução do solo, numa solução de água com nutrientes, tá? De água com sais minerais. Então, quanto mais água a planta absorve, mais nutriente a planta põe para dentro para se alimentar, tá ok? E o floema é o vaso que conduz a seiva elaborada. O que seria essa seiva? Elaborada no sentido de o que a planta elaborou, o que a planta produziu. Então, a planta produziu os produtos lá na fotossíntese, as frutoses, sacaroses, glicoses, e esse produto que foi feito lá na folha precisa descer para a planta para se alimentar, para alimentar a célula, para transportar hormônios, para transportar outros compostos fundamentais ao funcionamento da planta, tá? Então, a planta, o floema sempre está descendo com o produto feito lá na folha. E o xilema sempre está subindo com a água e o nutriente da raiz, tá ok, pessoal? Isso é importante vocês saberem, isso é importante vocês lembrarem, tá bom? Aqui a gente consegue ver na imagem aqui, ó, os vasos maiores, olha o tamanho, imagina árvores grandes que tem que subir a água 100 metros, né? Aqui entra algumas outras questões de que se for muito grosso, ela para de subir muito alto, mas nós não vamos entrar nesses detalhes, tá? Mas os xilemas sempre são os vasos mais com calibre maior, tá ok? Aqui mais imagem, aqui a gente consegue até enxergar o xilema cortando um talo, sabe esses talos que é bem úmido? A gente cortando, a gente consegue até enxergar os vasos condutores, tá ok? Então tá aqui, ó, sentido ascendente da raiz para as folhas é o xilema, no sentido ascendente, ou seja, das folhas para a raiz, é o floema, tá ok? Então, as plantas têm sistemas vasculares nas duas direções, tá vendo a imagem aqui, ó, setinha azul subindo, indo para a folha, setinha vermelha descendo para as raízes, tá ok, pessoal? Isso aqui é só um experimento antigo, né, experimento de Malpighi, que ele demonstrou exatamente isso, que ele cortando o caule, o que acontece? Quando ele corta a parte externa, quem que ele está cortando? Ele está cortando o floema, o xilema ainda está lá dentro. Então, o que acontece quando corta a parte de baixo, não recebe
os produtos sintetizados lá em cima na fotossíntese. Então, eles ficam mais finos, ficam menores, ficam diferentes da parte de cima, aonde o corte não atingiu, porque essa parte de cima da planta está recebendo, através do floema, os produtos sintetizados nas folhas, tá? E essa parte de baixo não está recebendo. Então, ela fica bem menor, mais fina, estreita, do que a parte de cima. E mesmo assim, continua sobrevivendo por um tempo, tá? Então, quando a gente vê um caule cortado, vocês já devem ter ouvido falar dos anéis de crescimento, que dá para saber a idade da árvore pelos anéis de crescimento, é isso mesmo, tá? Por quê? Cada fase do ano, fases mais chuvosas, primavera, verão, aliás, mais chuvoso, o xilema e o floema, eles adquirem formações específicas, no sentido do calibre, no sentido do crescimento desses vasos. Então, quando a gente vê, sim, dá para contar a idade da planta, porque na primavera, vamos decifrar cada um aqui. Isso aqui é um nó, uma cicatriz de um nó, uma gema que teve. Ó, o número 2 aqui, ó, é o primeiro ano da planta, aqui vai crescendo o anel, segundo ano da planta, terceiro ano da planta. Por quê? Veja aqui que a parte mais clarinha é a primavera, os tecidos ficaram mais tenros. E a parte escuro é o verão. O verão, os tecidos vasculares ficam com um calibre diferenciado, com uma formação diferenciada. Então, na verdade, a gente conta ano, mas quando a gente está contando o anel, a gente está contando quantos verões, tá? A parte clara, primavera. A parte escura, verão, tá? Aqui nessa foto também, a gente consegue ver uma cicatriz de incêndio, ou seja, se a gente contar aqui, vamos chutar, por exemplo, no 15º ano de vida dessa planta, teve um incêndio que queimou essa parte de trás, mas ela não morreu, continuou crescendo e está aí com mais 3, 4, 5 anos depois, tá? Então é isso, os anéis de crescimento são os feixes vasculares dos caules, tá ok? Aqui eu pus só de curiosidade, né? Existem resinas embaixo da casca de algumas espécies, embaixo da epiderme de algumas espécies, que têm proteção, são funções, são inseticidas naturais, fungicidas naturais, tá? Então, as resinas, em algumas espécies, têm a função de controlar doenças, controlar fungos, patógenos, tá? Então, fica quando corta a árvore, fica essa imagem até forte, né? Parece que ela está chorando sangue, mas, na verdade, são resinas que estão no interior do caule, tá bom? E uma resina muito conhecida, nossa, que fica no caule, quem é? A seringueira, o látex, né? A seringueira produz uma resina chamada látex, que é a origem da borracha, certo? Essa é uma famosa resina que está lá contida no caule que a gente conhece, tá ok? Então, falamos da raiz, agora falamos do caule, agora vamos falar da raiz. O que é a raiz? A raiz é a boca da planta. É pela raiz que ocorre toda a absorção de água e nutrientes, tá ok? E, obviamente, dá a sustentação ao caule, dá a sustentação à planta, e também existem as raízes que possuem as reservas, por exemplo, mandioca, a batata, ok? Vamos ver um pouquinho mais sobre as raízes, tá? Normalmente são subterrâneas, então quando a gente fala normalmente, é porque existem raízes aéreas, nós vamos estar vendo, tá? Apresenta geotropismo negativo, a palavra positiva, a palavra gel quer dizer solo, tropismo quer dizer movimento, positivo, ou seja, tem um movimento sentido solo positivo, ou seja, a raiz desce no sentido do solo, tá? Lembra quando nós vimos o caule? Geotropismo positivo, negativo, aliás. Gel é solo, tropismo é movimento, negativo, movimento no sentido contrário ao solo, que é o caule. Geotropismo positivo,
Gel é o solo, tropismo é movimento, positivo. Então, ó, movimento sentido ao solo positivo, que é o que a raiz faz, cresce sentido ao solo, tá? São só termos para a gente ir se familiarizando aí, termos técnicos da nossa área, tá? As raízes variam de tipo, tamanho, claro, conforme o local, conforme a planta, isso é óbvio, tá? Então, o que absorve a água, junto com os nutrientes da raiz, são os pelos radiculares, não especificamente as raízes. Veja aqui nessa foto, a gente consegue ver isso, nesse desenho aqui, ó. Aqui são as células das raízes. Existem células especializadas que emitem o pelo radicular. Esse pelo radicular é mais fino que um fio de cabelo. Ele que fica lá na solução nutritiva, que é onde por osmose, por movimento célula a célula, essa água adentra o pelo radicular juntamente com os nutrientes. Aqui, ó, a água, tá vendo? A água aqui, ó, tá levando cálcio, magnésio, potássio e esses nutrientes, juntamente com a água, atravessam a parede do pelo radicular e vão para as raízes, tá? Então, aquela parte grossa que a gente enxerga, não é ela que absorve. A parte que absorve o nutriente é o pelo radicular, aquele pelinho bem menorzinho com fio de cabelo que a gente não consegue nem enxergar com os olhos, tá? Então é isso, a planta precisa transpirar para poder absorver água e nutriente. Quando a gente fala de folha, a gente vai falar um pouquinho mais disso, tá? Mas veja que a água entra na planta através da raiz. E ela entra na planta porque essa água está subindo. Como essa água está subindo? Através da transpiração, lá em cima, né? A planta, a folha está transpirando e a água são ligadas, né? As moléculas de água são ligadas uma à outra. Então, o H2O é ligado em outro H2O, que formam as pontes, as ligações entre as moléculas de H2O. Então, elas estão grudadas. E conforme lá na folha vai transpirando, ela puxa a água, vai puxando a água, vai puxando a água de onde? Lá da raiz. Tá? Então, quanto mais a folha transpira, mais água entra pela raiz. Tá? Então, aí, para que a raiz existe? Claro, vários motivos, para absorver a água, nutriente, para parte aérea da planta e para dar a sustentação, tá? Quais tipos de raiz existem? Existem as raízes do tipo pivotante, que são das eudicotiledôneas, e as raízes do tipo fasciculada, que são as raízes típicas das monocotiledôneas. Nós falamos isso lá no comecinho da disciplina, tá ok? Aqui, raiz fasciculada das monocotiledôneos, tá ok? Existem raízes tuberosas. Qual que é dessa raiz tuberosa? Ela é acúmulo de reserva de nutrientes, tá? A cenoura é uma raiz tuberosa, tá? Veja que a cenoura já é uma raiz, é diferente lá da cebola, que a cebola em si é um caule, a mandioca é um caule, a batata é um caule. A cenoura é uma raiz, ok? Existem raízes aéreas visíveis, são essa aqui, por exemplo, são raízes estranguladoras. Veja que lá para cima que está a árvore dessa raiz. Ela abraça no outro vegetal. Ela não é aquela raiz típica que a gente conhece, que está no solo, que está enterrada, que a gente não enxerga, tá? Então, são raízes do tipo estranguladora. Raízes grampiforme ou aderentes, são aquelas raízes que se aderem também são aéreas, visíveis, que se aderem a outras plantas, com esses tipo desses pelos aderentes, tá? Existem raízes respiratórias, que geralmente são plantas aquáticas, elas emitem raízes para respirar, né? Então, parte dessa raiz fica para fora da água para respirar. Raízes suporte, aquelas típicas de manguezais, são raízes suporte, tá? Raízes sugadoras, que são aquelas que se grudam com outra planta e começa a sugar
o nutriente da outra planta, tá? Raiz do tipo tubular ou sapopema, são aquelas raízes bem grandes que têm a função de dar estabilidade às plantas grandes, às árvores grandes, tá? As plantas aquáticas, que a função dela não é fixar a planta, mas sim absorver os nutrientes que estão na água, tá? Então, são raízes aquáticas. Vamos falar agora, então, falamos de caule, falamos de raiz, agora vamos falar das folhas. A folha é disparadamente o local onde ocorrem os maiores metabolismo, é onde ocorre a fotossíntese, tá? A fotossíntese é simplesmente uma equação química que garante a vida no planeta. É uma equação simples, que sem ela não existiriam nenhuma, não diria nenhum, mas não existiria o planeta como ele é. Por quê? Porque a base de toda alimentação são as plantas, tá? Pegar lá a cadeia alimentar, sempre a base da cadeia alimentar vai ser as plantas, tá? Se for lá o animal grande come o animal médio come o animal pequeno come o menorzinho, que come o inseto que vai chegar na planta. O outro animal come o que chega na planta. O outro animal come o roedor que chega na planta. Entendeu? Então, a planta é a base para toda vida no planeta. E é nas folhas que ocorre a produção do alimento dessas plantas, tá? Porque a planta não se alimenta de outra planta, não se alimenta de outro animal, a planta produz seu próprio alimento, né? Então, a planta é o local onde ocorre a fotossíntese, a produção desses alimentos, tá? Então, as folhas apresentam diversas formas, tá? Em determinada época do ano, ela pode mudar de cor, ela pode alterar de tamanho, tá? Por exemplo, aqui na primavera, você vê diversos tons verdes, tá? No verão, existe uma grande quantidade de folhas nas plantas. No outono, as folhas ficam amarelas. Então, as folhas, elas dão o indicativo até da estação do ano, ok? Na folha está a clorofila. A clorofila é quem faz a fotossíntese, tá? Dentro da clorofila tem os cloroplastos, que são as células que fazem a fotossíntese, que fazem a produção do próprio alimento da planta, tá? A folha, ela tem composta pela bainha, que é lá aquela dobrinha onde emenda o caule com a folha, tem aquela dobrinha, é a bainha. A bainha é quem protege o pecíolo. O pecíolo é o cabinho da folha. Vamos falar assim, o cabo da folha chama pecíolo. E a folha propriamente dita é o limbo foliar, tá? É a lâmina foliar. Vamos falar um pouquinho da fotossíntese, tá? Que é um processo que ocorre na célula, que as plantas produzem o seu próprio alimento. De que maneira? Absorvendo o CO2 da atmosfera e a água do solo, que na presença de luz produz oxigênio e os compostos, os carboidratos, os açúcares, tá? Então, essa aqui, ó, é a equação da vida, a origem da fotossíntese, a origem da produção de tudo, ó. CO2 mais água na presença da luz forma CH2 ou C2H6O12 mais O2, tá? Esse carboidrato aqui é quem representa, é quem faz todos os eventos, quem faz tudo funcionar dentro da planta, são esses carboidratos produzidos aqui. É aqui que aumenta a matéria seca, aqui que aumenta a planta, é por aqui que sai toda a reserva, o alimento propriamente dito na planta, é essa equaçãozinha aqui, ó, tá bom? Porque esse O2 aqui vai embora para a natureza, certo? Essa água entrou pela raiz, esse CO2 as plantas tiraram da natureza, né? Por isso que a gente ouve tanto aí hoje o termo de sequestro de carbono, o quanto que aquela planta tira de CO2 da atmosfera, né? Que os países ricos que poluem muito vão pagar os países que tem muita natureza, por conta que a gente tira, que as naturezas tira. Eu falei a gente, porque o Brasil é um dos países que tem bastante vegetação, então a gente tira bastante CO2
da atmosfera. E o CO2 na atmosfera é prejudicial, né? Causa o efeito estufa, então as plantas tiram esse CO2 da natureza, tá? Um outro fenômeno que ocorre na planta é qual? A transpiração. A transpiração é a perda de água na forma de vapor. Para quê? Para controlar a temperatura. Quando transpira, quando essa água é evaporada, tira o calor da planta e esfria a planta como um todo. É exatamente como a gente. O que a gente faz quando a gente está com muito calor? A gente transpira. Quando a gente está fazendo um exercício, um esporte, a temperatura do nosso corpo aumenta muito. Como que o nosso corpo reage para baixar a temperatura? Transpirando, perdendo água na forma de vapor. Então, nunca se esqueçam disso, que a função da transpiração é controlar a temperatura do ser vivo. De que maneira? Através da perda de água na forma de vapor, tá? Que a gente chama simplesmente de transpiração. Então, na planta, a transpiração ocorre na folha, tá? Por que a respiração ocorre na folha? Porque é na folha que estão os estômatos. Lembre-se bastante disso, isso é muito importante. Os estômatos são células que abrem e fecham para fazer essa troca de entrar CO2 e sair O2. Quando ela abre para sair O2, ela também transpira, ela também libera água na forma de vapor, tá? Aqui é um preço que a planta paga para poder respirar. Veja que a gente vai fazer uma diferenciação para dar uma complicadinha agora. Na folha ocorre a respiração e a transpiração, tá? A respiração e a transpiração ocorrem nos estômatos. Por quê? O estômato é uma célula, são duas células, igual minha mão aqui, ó. Aqui é uma célula, aqui é outra célula. São duas células que estão juntas, que se abrem assim, tá? Para que ela abre assim? Ela abre assim para entrar CO2 e sair O2. Mas quando ela abre assim para sair O2, para ela poder absorver mais CO2 também, ela transpira. Se ela transpira, ela perde água. Então, aqui entra a questão do problema da seca para a planta, do déficit hídrico. Se tem pouca água no solo, a planta não vai fazer isso. Por quê? Porque ela sabe que se ela fizer isso, ela vai perder água. Então, o que ela faz? Ela fica com o estômago fechado. Ela ficando com o estômago fechado, o que ela não vai fazer? Não vai absorver O2 e não vai liberar O2. Se ela não absorve O2, se ela não libera O2, ela não está fazendo fotossíntese. Logo, se não está fazendo fotossíntese, não está produzindo os carboidratos que ela tanto precisa para crescer, para produzir matéria seca, para produzir frutos, tá? Então, é o preço que a planta paga de abrir para absorver CO2 e fazer fotossíntese, é perder água. Se a planta está em condições de falta d'água, ela fecha. Ficando fechada, ela não faz fotossíntese. E quando ela tem água disponível e está numa temperatura muito elevada, às 2 horas da tarde, naquele sol quente, o que ela faz? Ela abre para transpirar, para perder água, propositalmente perder água para poder baixar a temperatura, tá? Ah, mas e aí se ela não tem água? Ela não abre, ela fecha. Se ela fecha, ela não transpira? Ela não transpira. E o que vai acontecer? A temperatura vai subir até um ponto que ela vai morrer. Ela vai abrir para perder água. Ou se ela ficar fechada, ela vai queimar as folhas. Então, a planta começa a entrar em colapso por falta d'água, tá? Ela não abre para transpirar porque não tem água, fica fechado. Se fica fechado, a temperatura sobe e queima as folhas. Então, é assim que entra o colapso do déficit de água, o colapso da falta d'água na planta, tá? Então, aqui são as células estomáticas, tá? As células dos estômatos, que a gente chama de células guardas. Então, veja aqui, ó, ela aberta, fazendo absorção,
de CO2, liberação de O2, liberação de água, fazendo transpiração. E ela fechada, tá? Então, estômago aberto, estômago fechado. Essas células laterais são células guardas. Nós não vamos entrar em detalhes de como que ela abre, mas ela abre assim, ela chama bombas de potássio, né? Ela começa a acumular potássio, a parede começa a ficar túrgida. O que está acontecendo aqui? A parede está túrgida. O que é túrgida? Está cheia. Então, quando ela está cheia, ela abre. Quando ela murcha, ela fecha. Então, ela sabe quando ela quer abrir, ela começa a segurar potássio, que aí começa a ficar o meio uma concentração alta de potássio, ele começa a absorver mais água para equilibrar o potencial da célula. Então, a célula fica inchada, tá? Mas não vamos entrar nesses detalhes, que é muito técnico dentro da fisiologia, tá? E aqui, olhando pelo microscópio, os estômatos, eles ficam na parte inferior das folhas, tá? Não se esqueçam mais desse nome, os estômatos, é por onde a planta transpira. Quando aplica o herbicida, por onde o herbicida entra? Por aqui. Quando aplica produtos sistêmicos que penetram na planta, por onde penetra? Por aqui. Quando se aplica adubo nas folhas, por onde entra? Por aqui, tá? Então, os estômatos são os poros, equivalem, bem dizer, aos poros nossos, da nossa pele, são os estômatos nas plantas, tá bom? E fica na parte inferior da planta, a maior parte dos estômatos está na parte inferior da planta. Por quê? Imagina se estiver na parte superior, a perda de água vai ser muito maior. Então, nesse processo de especialização da planta, os estômatos ficam na parte inferior da folha, tá bom? Porque se ficar na parte superior, vai estar em contato direto com o sol, quando ela abrir, a perda de água vai ser muito maior, ok? Então, tá aí, ó, estômago aberto, estômago fechado. Então, lembre-se sempre disso. Estômago aberto, entrou CO2, saiu O2 e perdeu água. Estômago fechado, não está fazendo fotossíntese. Por quê? Porque não está... Veja assim, existe uma outra fase da fotossíntese, que eu não vou entrar em detalhe, mas existe, porque no período da noite a planta faz fotossíntese. É que fala a fase escura da fotossíntese, que ela usa o que ela produziu durante o dia, ela usa para continuar funcionando à noite, tá bom? Mas durante o dia é que ocorre a fotossíntese da fase clara, que é a fotossíntese com a luz solar, que é a que produz a maior parte dos carboidratos e dos açúcares que as plantas precisam, tá? Então, lembre sempre disso. Estômago fechado, a planta não absorve CO2, não libera O2, logo a fotossíntese é diminuída. Porém, se ela ficar sempre aberta, a perda de água é muito grande através da transpiração, tá? Então, a planta quer transpirar, abre. A planta quer respirar, abre. A planta quer fazer fotossíntese, abre, tá? Se abriu, perde água. Fechou, não perde água, mas também não absorve CO2 e O2. Então, a planta faz esse processo, esse controle de abertura e fechamento de estômatos o tempo todo, tá ok? O importante é ter água disponível. Por quê? O CO2 está disponível na natureza. O que nem sempre pode estar em níveis ideais é a água. Então, a planta vai fazendo essa regulação térmica e essa regulação hídrica através da abertura e fechamento dos estômatos. Tá ok, pessoal? Então, nós vamos encerrar a segunda aula por aqui. A gente retorna para a terceira aula em breve, tá ok? Até mais, pessoal.